Sejam bem-vindos ao Choque Frontal ao Vivo. Realização, produção e apresentação de Ricardo Coelho e Júlio Ferreira. Muito boa noite aos corajosos e corajosas que enfrentaram a Gisele e estão aqui hoje connosco. Muito obrigado pela vossa presença. Bem, hoje temos rock na nossa emissão de hoje. Uma banda que vem de Faro são os Mofo. É um projeto que nasce em Faro no ano de 2008. No entanto, só em 2010 se iniciam nos espetáculos ao vivo. Forte experiência musical proveniente de algumas das melhores bandas algarvias. Os Mofo apresentam uma sonoridade coesa e madura que se integra nos domínios do rock, envolvido com fortes elementos orquestrais e eletrónicos. Em julho de 2013 editaram o seu primeiro trabalho, Anónimo, fruto de um apurado trabalho de composição e produção, que teve como produtor, entre outros, o nosso bem conhecido Samalão, o Puli. Os Mofo são o Pedro Bandeira na voz, o Ricardo Rosa na guitarra e programações, o André Gomes no baixo, o Ruben Azevedo na bateria, o Paulo Duarte na guitarra. Peço um forte aplauso para os Mofo, a nossa banda de hoje. Há um estranho em mim, desprovido de bom senso, vive num frenesim irascível de mau temperamento e adora provocar. Vou enfrentar o meu alter ego, vou convencê-lo a libertar-me de tudo que nos prende e depois seguir em frente. Sei que o estranho mora em mim, é evidente, faz ricochete. Eu não sou um arlequim, mero joguete, uma marioneta que se deixa manipular. Vou enfrentar o meu alter ego, vou convencê-lo a libertar-me de tudo que nos prende e por fim seguir em frente.
Obrigado. Tentas em vão controlar os sentimentos, disfarçar toda e qualquer emoção, espécie de vilão, qual contragosto, salva ferro e fogo, alta tensão. O que procuras não encontras, aquilo que te seduz tão pouco satisfaz. Para receber é preciso dar. Será que és capaz? Se tens esta missão, o compromisso deve ser total. Enquanto a chuva cair e o sol surgir a brilhar, talvez vais ver um arco-íris fenomenal. O que procuras não encontras, aquilo que te seduz tão pouco satisfaz. Para receber é preciso dar. Será que és capaz? Foi sempre assim, ainda é, e assim será enquanto a chuva cair e o sol brilhar sobre cada um de nós para um arco-íris fenomenal. O que procuras não encontras, aquilo que te seduz tão pouco satisfaz. Para receber é preciso dar. Será que és capaz? Para receber, para receber é preciso dar, é preciso dar. Para receber um arco-íris fenomenal. Fenomenal. Muito obrigado. Os Mofos, nossos convidados de hoje do Choque Frontal, uma banda de Faro que eu já acompanho há bastantes anos. Aliás, há pessoas nesta banda que eu já conheço há mais de 20 anos. É um prazer ter então os Mofo nesta nossa emissão de hoje, que já estavam há algum tempo à espera para virem ao Choque Frontal. É verdade, Ricardo, e bem-vindos à nossa praia, porque hoje não é a nossa sala, mas é a nossa praia, porque é um som que nós gostamos, rock,
e nada melhor do que abrilhantar um março jovem com a banda Mofo aqui para vocês no Choque Frontal ao vivo. Dia 19 teremos uma coisa completamente distinta. 19 de Abril teremos como convidado o Fernando Mendes, com a participação especial do Paulo Torrão. Mas vamos falar hoje um pouco com os Mofo. Porquê Mofo? Como surgiram? Apesar de nós sabermos, queremos que os nossos convidados de hoje também o saibam. Ok, então eu sou o Pedro. Portanto, o nome Mofo tem que vir aqui para o pé do Ricardo, porque basicamente foi um bocadinho por carolice nossa que começámos a tocar. E pronto, embora não pareçamos, já temos também 20 e poucos. É como nós. 22, 23 por aí. E portanto, os temas, nós fomos buscá-los à gaveta, à minha gaveta, ao baú do Ricardo, e pronto, já tinham algum tempo, nunca tinham sido utilizados, ou pelo menos devidamente utilizados, e deu para iniciar, e achámos piada o facto de pronto, ser uma coisa antiga, mas com uma roupa nova. Portanto, o nome do projeto se chama Mofo. Portanto, as coisas não cheiram a mofo, mas são antigas. Mas também tinha a ver com qualquer um estúdio onde vocês também estava a tentar ensaiavam, fugir, é? estava a tentar passar. Vou passar a bola a ele, porque a casa era da avó dele. Na altura, portanto, não havia condições, não havia um estúdio, nem condições para pagar, e como era uma coisa para experimentar e para ver como é que corria, portanto, o sítio que arranjámos mais próximo de um estúdio foi uma sala na casa da avó do Ricardo. E depois, curiosamente, nós íamos ensaiar e por acaso eu chegava à casa e a minha mulher dizia: vais pôr já essa roupa para lavar? Cheira a mofo. E então juntou-se o útil ao agradável. Olha, está aí um bom nome. Depois o facto de ser com P e H foi para ainda dar um teor mais antigo à coisa, porque antigamente, não é? Farmácia, por exemplo, era com PH. E pronto, e foi assim que começámos. E vocês, depois também, ao longo destes, como eu disse, 3, 4 últimos anos, também tiveram outros projetos, não é? Vocês depois desses projetos, apesar de alguns continuarem a ter outros projetos paralelos também, não é? Juntaram-se e criaram então os Mofo. Em 2010, não é? 2010, salvo erro. Em 2013 editam o primeiro trabalho. Porquê 3 anos? Não havia material suficiente para fazer um álbum? Os 3 anos foram o tempo de que nós achámos que precisávamos para amadurecer. E também qualquer pessoa que esteja no público que tenha uma banda ou que tenha tido, sabe que entram uns, saem outros, até que se encontra a formação que rema sempre para o mesmo lado ou com mais força para o mesmo lado. Acaba por levar tempo, demora tempo. Baterista e baixista. Houve troca de elementos, é normal, qualquer banda faz isso. Ou por falta de tempo ou por outros motivos. Ricardo, o tema que eles vão tocar a seguir é do novo álbum, não é? Sim, eles vão tocar o tema do novo álbum, que está também na compilação Choque Frontal, número 5. É o single do álbum. Curiosamente, o Choque Frontal é a compilação número 5. A primeira foi editada há cerca de 22 anos, se eu não estou em erro, e há elementos nesta banda que entraram no primeiro... Mais do que em projetos diferentes. Em projetos diferentes que entraram na primeira compilação do Choque Frontal há 22 anos. Isso foi há quanto tempo? Há 12 anos? Há cerca de 22, 23 anos. Ou seja, hoje vamos oferecer então CDs do Choque Frontal 5. Vamos oferecer também, aproveito para dizer, CDs dos Mofo. Vamos oferecer também pizzas. É verdade. Hoje estamos umas mãos largas. Vamos oferecer também crepes. É verdade. Nós já vamos dizer como é que vocês vão ganhar. Espetadas de fruta com chocolate. Nós vamos... É verdade, Ricardo. Nós... Isso inclui os músicos? Também.
Nós hoje, porque vocês foram corajosos em enfrentar a Gisele, nós temos tanta coisa para vos oferecer. Precisamente, temos 2 pizzas, temos quantos crepes? Acho que são 5 ou 6, se eu não tenho erro. 5 ou 6. Temos 3 álbuns dos Mofo para oferecer. Temos 5 álbuns do Choque Frontal. Portanto, vão sair daqui. Para não falar que lá fora, hoje vamos ter aqui a cerveja Marafada, uma cerveja artesanal. Já iremos falar com o André sobre isso, porque é a primeira vez que trazemos uma cerveja artesanal algarvia aqui. Há muito que ambicionávamos por isso, e nada melhor do que associar a cerveja ao rock and roll. E, portanto, vamos então a esse tema, melancolia. Este Melancolia foi o vosso primeiro tema de apresentação do vosso novo álbum, que também foi divulgado nas redes sociais e no YouTube o videoclipe. Como é que as coisas estão a correr? Passo da bola. É para mim. Ok.
Bom, as coisas estão a correr bem. O vídeo está com bastantes visualizações, a página de Facebook também. Conseguimos que o tema passasse em rádios no Brasil, em rádios em Inglaterra, por estranho que pareça, mas sim, conseguimos que passasse em rádios em Inglaterra. E temos tido um feedback muito bom em relação ao single e em relação ao disco. Neste momento continuamos a trabalhar para marcar concertos, para continuar a promoção. Portanto, as coisas estão a correr bem. Falando aí do vosso videoclipe, ele foi feito no Algarve? Sim. Com pessoas da zona de Faro, não é? Aliás, tem aparecido uma série de trabalhos, de Faro, Lolé, pronto, daquela zona. Quarteira. Tem aparecido muito boa gente a trabalhar em audiovisuais no Algarve. Há muito. Exatamente, pessoas que trabalharam com vocês, que é o caso, não é assim? Sim, que é o caso. Quer em termos audiovisuais, quer em termos de áudio simples, ou seja, técnicos de gravação, estúdios no Algarve. Neste momento, e é uma opinião minha, mas que acho que todos nós partilhamos, neste momento só nos falta uma coisa nesta estrutura, ou seja, existem boas bandas no Algarve, existem bons técnicos de frente, bons técnicos de palco, existem bons técnicos em termos de audiovisuais, fazem-se bons vídeos, as bandas são boas, há bons estúdios, fazem-se coisas com qualidade, mas não há empresas, vamos pôr assim, empresas ou pessoas que façam um trabalho de promoção a sério das bandas algarvias. Porque quer nós queremos, quer não, e isto neste aspecto é uma opinião pessoal, nós continuamos a viver no reino dos Algarves, não é? Portanto, nós temos ali a Serra do Caldeirão e do Espinhaço de Cão, que continua a ser aquela grande fronteira que parece que impede que as bandas algarvias façam mais coisas e dê o salto e mostrem aquilo que conseguem fazer. Eu percebo que, efetivamente, para uma banda algarvia, para ir a qualquer sítio do país, tem dezenas, centenas de quilómetros para fazer. Uma banda do centro do país, Lisboa, Leiria, Coimbra, o que seja, é bem mais fácil. Vai ao Porto, são 300 quilómetros, não é? Nós, para irmos ao Porto, são 600. Só para lá chegar, depois temos que voltar. Mas, efetivamente, continua a faltar alguém que faça um trabalho sério, como existem, nomeadamente em Lisboa, um trabalho sério de promoção das bandas algarvias. Infelizmente, acho que é a peça que neste momento continua a faltar. Ou seja, existem boas bandas, bons vídeos, bons estúdios, bons técnicos, boas músicas, e porquê é que isto não chega a mais pessoas? Mas isso acontece também com o outro extremo do país, não é? Nem tanto. Nós vemos, por exemplo, há montes de bandas de Braga que vêm regularmente tocar a Lisboa. Montes de bandas do Porto que vêm regularmente tocar a Lisboa. Mas dificilmente também vêm ao Algarve, não é? Dificilmente vêm ao Algarve, ou seja, mas pronto, mas está aí o problema. Há uma estrutura. Há bandas do norte do país que conseguiram efetivamente reconhecimento e conseguiram o seu lugar. Não é preciso pensar muito, quer dizer, temos os Clã, temos os agora deu uma branca, como de costume, né? Quando a gente diz estas coisas não consegue pensar, não é preciso pensar muito. A banda do Adolfo Luxúria Canibal, a Morta de Braga. Há mais bandas que conseguem fazer isso, mas há uma estrutura no norte do país que de alguma forma permite e ajuda e auxilia para que isso aconteça. E no Algarve continua a não existir. Não é? Mas acho que não deve demorar muito tempo para que isso aconteça. Temos também o problema dos espaços para tocar. Esse é um problema... Eu não vou dizer que é um problema antigo. É o interno problema. Não, é assim, eu não vou dizer que é um problema antigo. De bandas originais, claro. Não é assim, não é um problema antigo. Voltando àquela conversa de há bocadinho, que nós nos conhecemos há 5 anos, na altura em que nós nos conhecemos, há 5 anos atrás, havia sítios para tocar. Havia sítios para tocar. Por exemplo, em Faro havia vários sítios para tocar, que entretanto desapareceram. Não é? Em Lolé havia 1 ou 2 ou 3, neste momento resta só 1. Mas havia, e foram desaparecendo. Não sei porquê, foram desaparecendo. Havia uma coisa que ajudou a que muitas bandas começassem, tocassem, mostrassem aquilo que faziam, que depois desapareceu, substituído, eu não quero parecer politicamente incorreto, mas substituído por uma americanice. Ou seja, no meu tempo, isto sou muito mal, no meu tempo de liceu, desculpem lá, mas é mesmo assim, no meu tempo de liceu, as festas de fim de ano, as festas de verão, as festas que davam, que antecediam as férias da Páscoa, haviam festas nos liceus, onde as bandas da terra
iam tocar. Várias vezes toquei no Liceu de Faro. Eu, com as bandas que tinham, ele com a banda que tinha, noutras bandas que tocavam nos liceus, na escola comercial em Faro. Os liceus faziam isto. As associações de estudantes faziam isto quando havia eleições para a associação de estudantes. Havia sempre concertos de bandas da terra no liceu. Ou seja, era uma maneira das bandas poderem tocar. A maior parte dos elementos dessas bandas eram alunos desse liceu. E as bandas tocavam. Hoje em dia não temos bailes de finalistas. É verdade. Eu peço desculpa, mas é verdade. Ou seja, quem tem 16 anos e 17 anos veste periquita-se todo jeitoso e tal. E é uma americanice que não tem nada a ver connosco, mas que foi importada. Como tantas outras, mas neste caso específico foi importada. E aquilo que se fazia, que as associações de estudantes faziam, que os liceus faziam, desapareceu. Ou seja, estas hipóteses de tocar desapareceram. A própria Universidade do Algarve, pelo menos o polo de Faro, vamos dizer assim, que tinha concertos nos arraiais com bandas de originais, eu toquei, ele tocou, N gente foi tocar esse, neste momento não. Tem teclistas e organistas convidados. Portanto, vão desaparecendo estes sítios para tocar e sobram os sítios para quem tem bandas de covers, que é legítimo, perfeitamente legítimo. Não é aquilo que nós queremos fazer, mas é legítimo. Portanto, quem tem bandas de originais neste momento é muito difícil conseguir sítios para tocar, mais do que era antigamente. Mais do que era antigamente. Aproveitamos também para agradecer a presença de 3 associações de estudantes aqui presentes, do ISMAT, da Teixeira Gomes e da Poeta António Leixo. Muito obrigado pela vossa presença. Este choque frontal também foi pensado no para fim vocês. não batam lá fora. Tá? Também foi pensado para vocês. Só uma última questão de passarmos ao próximo tema e pegando aqui um pouco naquilo que vocês estavam a falar. Vocês cantam originais, cantam em português, já foi moda fazê-lo, já deixou de ser de moda. É moda novamente fazer e cantar em português. É para continuar? Já fizeram algum tema em inglês e é para avançar sempre em português? Bem, pelo menos esse tema nem sequer surgiu como hipótese. Portanto, é para avançar decididamente, porque nós estamos cá para ficar, cabelos brancos, etc., sem cabelo. Aquilo é pintado. Aquilo é pintado. E sim, em português, porque não faria sentido agora colocar aqui um tema em inglês no meio de... Nós somos assumidamente portugueses, o projeto é em português, rock, que também não é uma coisa assim... Há bandas rock, realmente, mas acho que o rock é um género que, apesar de todas as dificuldades que vão surgindo, se consegue regenerar e pronto, e nós somos do rock, é mesmo assim. E vamos ouvir mais rock. Vamos à próxima, então. Ok. Agora um bocadinho mais calmo. Sombra. Posto sobre o palco da nação, a horda conspira entre dentes, segundo reza a lenda. Alastra o jugo, fede o bafo da corrupção, impunemente imune às náuseas que causa. Estás aflito, tenta respirar, abrir os olhos, vira a tona, dá um impulso, provoca a ruptura. Sai da sombra, não te escondas.
passo faz um ato de contrição. No testa de ferro já sinto o peso da bigorna. Erga a taça, mata a sede de revolução. Desce do cepo, corta a corda dessa forca. Estás aflito, tenta respirar, abrir os olhos, vira a tona, dá um impulso e provoca a ruptura. Sai da sombra, não te escondas. Tens de saber filtrar aquilo que conta. Sai da sombra para conseguires achar as pontas soltas, o teu fio condutor. Obrigado. Os Mofu na nossa emissão de hoje do Choque Frontal, e temos que fazer referência também a alguém que hoje não pôde estar presente, mas que está sempre presente, nunca falta, desde o primeiro dia, que é o João Sena, que tem pintado estas magníficas telas que estão aqui mesmo ao nosso lado. Uma salva de palmas então para o João Sena. Também na nossa emissão de hoje, e já fizemos referência aqui, a cerveja Marafada. Não é assim, Júlio? É verdade, eu vou chamar o André para vir aqui falar connosco um pouco sobre esta cerveja, aquilo que podemos provar a seguir a este Choque Frontal. André, antes de mais, muito obrigado por teres vindo. Obrigado por teres aceito este convite e este desafio. Fala-nos um pouco como é que surgiu esta cerveja artesanal Algarvia Marafada. Antes de mais, boa noite. Obrigado por estarmos aqui no Choque Frontal, sermos a primeira cerveja artesanal a pisar aqui o palco do Choque Frontal. A ideia surgiu, foi um projeto de estudantes, ou seja, enquanto estudante produzíamos cerveja e depois nem percebemos bem como é que isto se tornou um projeto comercial, mas foi gradual, foi muito natural. Eu também provei muita, mas nunca me deu para produzir. André, mas vocês produzem cerveja artesanal com laranja, que foi aquilo que provámos na mostra da laranja ali de Silves, com outras frutas, o que é, de certa forma, algo inovador, não? Sim, a cerveja com laranja é inovador e não é, porque é um estilo belga, uma Witbier. As Witbier são cervejas produzidas na Bélgica há mais de 100 anos, são muito famosas na Bélgica, sempre levaram laranja. Ou seja, o que a gente fez foi, já que estamos no conselho da melhor laranja do país, por que não produzir uma Witbier com as laranjas daqui? E foi isso que fizemos, ou seja, a gente já tinha feito uma vez uma Witbier com laranja que não era daqui. E agora vamos ver a diferença, e a diferença foi muita. A variedade da laranja importa. À altura da colheita, ou seja, conseguimos controlar essas variáveis todas que qualquer outro produtor de Witbier não consegue. E tem-se revelado uma das nossas cervejas mais famosas fora do Algarve, ou seja, onde a Witbier é conhecida, os apreciadores de cerveja, os apreciadores de Wit,
procuram a nossa vid porque é realmente diferente. Não encontras a barreira da Serra do Caldeirão, que geograficamente faz com que as bandas, e é verdade, as bandas algarvias não se projetem para fora do reino dos Algarves, como ele dizia bem. A cerveja tens tido muita venda para o resto do país e estrangeiro, não? Sim, principalmente para o resto do país, mas é verdade que a Serra do Caldeirão é uma barreira, mas a gente lutamos bastante para a transpor e temos conseguido mais ou menos ultrapassar isso. Mas claro que a distribuição é muito mais simples no Algarve, funciona muito melhor. Mas a vontade de beber cerveja, acho que do outro lado da Serra do Caldeirão também é muita, e isso faz com que faz com que a cerveja consiga chegar, consiga atravessá-la facilmente. Há muitas universidades. Eles que não comecem a produzir. O que é que vamos poder hoje provar aqui, André? Bem, numa noite de rock eu achei que a melhor cerveja para trazer para aqui seria uma India Pale Ale. É um estilo que surgiu na Inglaterra, é muito amargo, é muito frutado, e acho que é uma cerveja intensa como o rock, não é? E que faz sentido para acompanhar rock mais do que qualquer outro estilo. Muito obrigado, André. Nós vamos então provar daqui a pouco a cerveja artesanal. É assim, o Choque Frontal também serve para isto mesmo. O Choque Frontal ao vivo tem trazido aqui bandas do Algarve, técnicos, como ele dizia bem, com uma qualidade brutal, que nós por vezes pensamos que só encontramos na capital do reino, não é? E nós temos tido a oportunidade de conviver com eles e temos músicos absolutamente fantásticos, técnicos muito, muito bons, e o Choque Frontal serve para isso mesmo, para mostrar a quem cá vive e quem é algarvio, ou então de batismo, ou então de nascimento, não é? O que é que de bom se faz no Algarve, apesar de vez em quando trazermos também alguém de fora, mas a nossa intenção é essa, e também daí promovermos artista plástico de Portimão, que o trabalho dele é magnífico e nunca foi reconhecido por ninguém, e ele pinta estas telas exclusivas para o nosso programa. E depois os nossos convidados, passa a redundância, são convidados a dar nome às telas e a fazer textos sobre elas, e depois trazemos os produtos que nós temos e que são muito bons, os vinhos regionais, a cerveja artesanal, que nós já andávamos a lutar, e portanto nada melhor do que para uma noite destas de rock. Vamos a mais uma então? Vamos lá. Agora é com uma versão. Esta é o cover que a gente pediu. Exatamente. Esta é do Mundo Cão. Mundo Eu não Cão. sei se conhecem o Mundo Cão. É do ator Pedro Lajinha. É, o que não faltam aí é portugueses a conhecer o Mundo Cão. Portanto, quem escreve as letras é o tal Adolfo Luxúria Canibal. É o Adolfo Luxúria Canibal. Dos Mão Morta, exatamente. Portanto, nós, quando nos falaram na versão, é uma banda que nós gostamos, que também faz rock em português. Agora têm estado um pouco parados, julgo eu. É verdade. Estão-se a preparar para voltar. Pois, não, se tu dizes. Portanto, tem bastante qualidade e nós, pronto, por afinidade, fomos buscar este tema. Vou ser sincero, não fizemos grandes alterações, vamos tentar reproduzir o melhor possível essa versão, e pronto, para quem não conhece, ficar a conhecer. Quem já conhece vai ter a oportunidade de relembrar, é isso mesmo. Morfina. Bela deusa do meu céu, atriz do ralé, no meu mausoléu de ninfas da maré, com conta do véu, com o sururu de se tirar o chapéu, a feliz garça com o seu girar transmuta por dom o meu lupanar em casa de Rondon, angélico altar.
meu bazar. Propõe chás do Sião, bebidas do Brasil, joias da Pérsia, morfina. Não perdes nada em entrar. Vem ver a atuação exótico pernil, a docinésia morfina. É tão quente a raça do seu ser, seu jeito fatal de dar a entrever o gozo sensual, o molde prazer que a carne retém depois de esmorecer. E sem mais me deixa suspirar na maior nudez que venha a rodar, até ser minha vez, os braços no ar, que me faça vir na graça do seu picar. Bem-vindos ao meu bazar. Propõe chás do Sião, bebidas do Brasil, joias da Pérsia, morfina. Não perdes nada em entrar. Vem ver a atuação exótico pernil, a docinésia morfina. Bem-vindos ao meu bazar. Propõe chás do Sião, bebidas do Brasil, joias da Pérsia, morfina. Morfina. Propõe chás do Sião, bebidas do Brasil, joias da Pérsia, morfina. A morfina. Vem ver a atuação exótico pernil, a docinésia morfina. É um tema do Mundo Cão. Bem, ainda pegando no assunto de há pouco, da música portuguesa, e voltando atrás, há 20 anos, já agora outra vez, há uma diferença, é que na altura não havia tanta escolha e não tínhamos tantos géneros musicais cantados em português. Essa é uma vantagem. Acho que é para ti, Pico. Eu preciso descansar um bocadinho. É só porque ele tem cabelos brancos. É exatamente, a idade é um posto. Epá, é uma vantagem, não é uma vantagem. Eu cantei, as bandas que eu tive sempre foram em português, portanto, eu tive bandas que cantaram em português quando não estava na moda cantar-se em português. Mas havia aquela coisa que é muito difícil cantar em português e a métrica e... É assim. Eu sei que da vossa parte nunca houve esse problema. Não. Agora, há uma coisa que é preciso levar em atenção, que é a língua portuguesa é a nossa e temos que lhe dar valor. A nossa métrica não é fácil. Efetivamente não é. Mas se a tratarmos bem, consegue ser muito melhor do que a língua inglesa. Agora, como é nossa e tem que ser bem tratada,
eu acho que aquilo que é importante é escrever-se bem e pensar-se naquilo que se escreve e da maneira como se escreve. Hoje em dia, por exemplo, está muito na moda a gente salve seja, acentuares a sílaba que não é tónica. Cortas uma palavra a meio, acentuas a sílaba que não é tónica para fazer encaixar dentro da métrica. Só há uma pessoa que faz isso bem em Portugal, que é o Sérgio Godinho. É a única pessoa que consegue encaixar palavras de uma maneira que é suposto não encaixar. Ele é a única pessoa que faz isto bem. O Tiago Betancourt, com aquela coisa não sei o quê, vou meter esta letra aqui no meio, não cabe, mas faz de conta que eu consigo encaixar lá aqui pelo meio. Isso não é nada. O Sérgio Godinho faz isso bem feito. Portanto, se nós conseguirmos, quando escrevermos, temos que ter isso em atenção. Obriga-nos a um trabalho maior de buril. Quando se escreve, escrever, reescrever, ver a métrica, ver as tónicas que se estão a meter, dá mais trabalho. Dá. De qualquer maneira, há uma nova geração que já nasce na música a cantar em português. Neste momento, sim. O que é muito bom. Está outra vez em alta a cantar em português. O que é que vos influencia na composição dos temas? A nível de letras, terão que perguntar aqui a este rapaz. Não tem cabelos brancos, mas quase. Está disfarçado. A nível dos temas, é assim, nós todos ouvimos música, portanto tentamos acompanhar aquilo que se faz neste momento e acabamos, se calhar, por fazer a mesma coisa que uma banda de, vamos pôr assim, miúdos fazem, que é ouvimos as bandas que nós gostamos e tentamos perceber como é que eles fazem aquilo. Se calhar os miúdos vão fazer aquilo de uma forma muito mais imediata, muito mais direta, muito mais cópia, onde é fácil assimilar. Pois isto é muito parecido com... mas nós de alguma forma fazemos o mesmo, porque ninguém está imune àquilo que ouve, às influências e às coisas que são feitas neste momento. Ou seja, se eu descubro um artista ou uma banda que faz um tipo de som que me agrada, por qualquer que seja o motivo, eu vou à procura de porque é que aquele som me agrada e tentar perceber como é que aquilo funciona, como é que foi construído. E há coisas que é possível aproveitar daí e tentamos meter essas... Não é dar uma de carreira, não. Mas tentar meter... Pelo menos está na moda. Diz que sim. Tentar meter maneiras de estruturar ideias ou maneiras de estruturar uma sequência de acordes. Não interessa. Que nos faça sentido para nós, que nos sirva a nós, que nos sirva aquilo que nós queremos fazer. E depois, entretanto, depois o Pedro traz as letras, trabalhamos as letras, tentamos acertá-las, lá está, reescrevê-las, tentar encaixá-las o melhor possível. E ele escreve bem, não fiques babado, mas é verdade, ele escreve bem, portanto já é um bom ponto de começo e depois o nosso esquema de funcionamento é assim. Aquele tema que cantaram há pouco, Melancolia, que foi o primeiro single, antes da escolha desse single, a banda reuniu algumas pessoas para ouvirem convosco o CD, o álbum, para vos ajudarem, digamos assim, tentar crítica, com uma crítica construtiva, fazer-vos perceber se ali o trabalho era de qualidade ou não. Como é que foi isso? Não é fácil lidar com isso, ouvir críticas de um trabalho que deu, sei lá, semanas, meses... É assim, nós tentámos criar aqui, isto hoje em dia a onda dos anglicanismos está muito em voga, então vou usar um focus group. Tentámos arranjar um focus group, ou seja, nós quando fizemos os temas, uma das decisões que tomámos foi, vamos arranjar um produtor externo, alguém que não tem nada a ver com a banda, não somos nós a produzir, e vamos dar carta branca para ele ouvir e dizer, olha, isto fica, isto sai, isto muda, isto dobra, isto desaparece, isto agora cantas de outra maneira, não interessa. Porque tínhamos e temos a noção de que é fácil, enquanto músicos, enquanto criadores, nos envolvermos emocionalmente com aquilo que criamos. E depois é difícil darmos 2 passos atrás e pensar assim, isto está assim um bocado pó chunga. E então tomámos essa decisão. Depois temos o disco pronto. Foi um pouco também uma decisão natural. Olha, vamos convidar uma série de pessoas que nós confiamos na opinião deles, que não são pessoas que nos darem palmadinhas nas costas. Está uma grande cena, vocês são os maiores do mundo. E vamos fazer uma pré-escuta do disco todo. Então,
arranjámos uma carrada de cerveja, não era marafada, mas era da outra, mais genérica. Juntámos essas pessoas todas na nossa sala de ensaio, fizemos uma pré-escuta, fizemos umas folhinhas todas catitas para eles tomarem notas e não sei o quê. E eu, muito sinceramente, pensei, o pessoal chega aqui, ouve o disco, bebe uma cervejinha ou duas, é tudo pai de família, já com responsabilidades, isto mais tardar aí à meia-noite, Alex faz tarde e vai tudo para casa. E verdade verdadeira é que ouviram o disco de segunda vez, e eram 4 da manhã, ainda estávamos de conversa, já sobre tudo e mais alguma coisa. E foi muito útil para nós, porque nós tínhamos pensado para nós, olha, o single é este tema. E a opinião também foi consensual por parte dessas pessoas, que, sim senhora, este é o single. Mas foi um risco, não é? Claro. Ou seja, nós expormos-nos o nosso trabalho de uma forma muito, lá está, humilde, mas podia ter corrido mal, não é? Eu dizer, olha, moços, olha, porque são pessoas que nós esperávamos que, se fosse esse o caso, fizessem isso. Olha, vocês são gajos bué de fixe, gente bacanos, mas isto não está. Está assim um bocado frouxo, ou está um bocado... Carrega no pause e traz as cervejas. É um bocado antigo. Foi um risco. Correu bem, ainda bem. Mas mesmo se tivesse corrido mal, seria um passo de aprendizagem. Claro. Tem mais 2 temas para tocar. Vamos ao penúltimo tema desta noite, que também é do novo trabalho e dá pelo nome de Erosão. Planeta invulgar, de caos e horas de ponta, mistérios por decifrar, sob hipnose profunda, centro de um vulcão, prestes a despertar, na vasta imensidão da beleza cósmica. Etapas a cumprir, ciclos de água, fogo, terra e ar, natureza a fluir, o mundo a girar. Beijo surreal, volátil faz de conta, segredo intemporal, quimera absurda, céu em combustão, que arde até queimar, dentro de um olho de furacão, com uma calma insólita. Há etapas a cumprir, ciclos de água, fogo, terra e ar, natureza a fluir, o mundo inteiro a girar. Se reclamas quando te saturas, enfrentas a derrota, às vezes assustar e ficas numa encruzilhada. Há etapas a cumprir, ciclos de água,
Esta noite a música pode-se chamar Gisele. Os Mofo hoje no Choque Frontal e chegou a altura de fazer agradecimentos a algumas pessoas e algumas marcas e empresas que colaboram connosco. Falo do Burger Ranch, também o seu Bitoque Delícias de Portimão, que daqui a pouco vão poder provar algumas destas delícias de Portimão. Hoje temos doces e temos também pão com chouriço. É verdade. Para acompanhar com a marafada. É verdade. E nós, só para salientar, o facto de o Choque Frontal ao vivo, já temos um bolo com o nosso nome, é verdade, que se pode comer na pastelaria das Delícias, e temos uma pizza que se chama Choque Frontal ao vivo. Imagina, com produtos algarvios, claro, com sardinha, com tomate, com... o Emiliano está aí, ele depois trata do assunto. Força, Ricardo. Falamos também da Rota dos Vinhos do Algarve, a Porti TV, a Churrasqueira Guerreiro, a Pizza e Companhia do Arado, Mar Rodrigues, Penta Diet e também, hoje queremos fazer aqui um destaque especial a um amigo que nos surpreendeu esta semana, não foi, Júlio? A Lema Publicidade, que nos ofereceu estas t-shirts magníficas. Foram só seis. Exclusivas. 6 que distribuímos pela equipa que nos acompanha, porque também é uma forma de agradecer. Ali o Pedro queria uma t-shirt, mas infelizmente... mas brevemente, quem sabe. Aproveito também para agradecer à Alvoreira, a Creparis e Chocolataria, na rua Dr. António José de Almeida, em Alvor, que abriu há bem pouco tempo e que hoje também está presente, e que também temos prémios para oferecer. Já vamos falar disso assim que eles tocarem a última música. Vocês têm prémios aí bem perto de vocês, então sabem, daqui a pouco já vamos falar sobre isso. Temos então prémios da Alvoreira, temos discos dos Mofo e temos CDs do Choque Frontal. E os prémios estão bem perto. Mas vamos, se calhar... Vamos falar aqui só mais um bocadinho antes de encerrarmos com o último tema, insensatez, este Choque Frontal com os Mofo, especial Março Jovem. No que respeita à composição, quais são os vossos papéis? Quem compõe? Quem escreve? É ele? Então eu estou aqui perto dele. Deixa estar. És tu que compões? Sim. Algumas coisas. E deixas eles meterem a colher ou nem por isso? Em algumas coisas. Eu tenho que deixar, porque não posso ser tirano no ponto de ter ideias, montá-las e depois entregar a cada um deles e decidir que eles só podem fazer daquela forma. Eu, como tenho talvez mais tempo do que eles e me deito tardíssimo todas as noites, tenho muita facilidade em fazer música com muita rapidez e depois as músicas vão saindo, eu vou entregando a eles, eles interpretam-na como sentem, não é? E o resultado às vezes é diferente, outras vezes para melhor, outras vezes para pior, mas é por isso que nós fazemos os ensaios. Mas dizes que é para pior? Ou não? Olha, quando eu vejo que o caminho vai para pior, tento ter o trabalho de casa feito. Tens argumentos para isso? Uma alternativa para sugerir, talvez seja melhor isto assim. E como é que reagiste a esta situação de quem partiu a ideia de juntar um grupo de pessoas para ouvir o CD? Não foi tua, de certeza absoluta, não? Por acaso até foi do Ruben. Vais ter que falar. Ruben, como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa ideia de juntar um grupo de pessoas e não lhe disseste nada, de certeza absoluta, só lhe disseste depois, quando toda a gente já estava convidada à porta com as cervejas, não é? Não, eu acho que a ideia primordial até era reunir um grupo de amigos e pôr lá uns comes e bebes, e acho que o disco acabou por surgir naturalmente, pelo facto de já estarmos na fase final do disco. Portanto, já estávamos na fase de misturas, mesmo pré-masterização e tudo mais. E foi só... E por que não? Porque os ensaios são isso mesmo. O que nós fazemos é sair de lá às tantas da manhã. Porque aquilo é mais conversa do que música. Para comes e bebes, na próxima que lançarem o álbum, não se esqueçam da gente. Nós também vamos. Hã? Se bem me lembro, o convite tinha sido feito. Eu, por acaso, não posso queixar que fui convidado. Não digas isso. Inclusive, eu fui dos primeiros a ouvir este disco porque o Paulo, na altura, mandou-me e pediu-me logo a minha opinião. Não foi, Paulo? É verdade, e tenho que agradecer então aos Mofo.
Bem, e estamos mesmo a chegar ao final, não é assim, Júlio? Sim, só uma última questão. Que ambições para um futuro próximo, para além deste trabalho, que todos esperam que seja um sucesso, não é? Mas o que é que está para lá disso? Já tem mais alguma coisa na gaveta? Já fizeste mais alguma coisa, de certeza absoluta? Já tens mais um disco feito. E para quando? Vão esperar 3, 4 anos? A diferença entre um e outro? É? Não, talvez 2 anos. Sim. É? Está a pôr a fasquia demasiado alta. Eu já estou a dar o desconto, porque não estamos no Alentejo, mas estamos no Algarve. E pronto, as coisas também vão sempre um bocadinho devagarinho. Não vale a pena pôr as expectativas muito altas. A nossa idade também já nos ensinou isso. E acabamos por fazer isto com muito gosto. E essa é a principal razão porque continuamos a fazer música. Porque a maior parte das vezes é ingrato, portanto, as horas que despendemos, o tempo que despendemos, todos temos família e responsabilidades e pronto, não abdicamos. Há quem vá ao ginásio, há quem vá à praia, há quem vá ao terapeuta, nós vamos para a sala ensaiar e esquecer do resto, focarmos naquilo que nos dá gosto. E não pensamos em mais nada. Portanto... 16 anos outra vez. Olha, para nós é que foi um gosto imenso ter-vos cá, terem aceito este convite do Show muito Frontal gosto. ao Vivo. Foi um prazer enorme. Voltem mais vezes. Daqui a 1 ano e meio fica já marcado a vossa presença para apresentar o novo trabalho. Podem vir para cá, que nós fazemos aqui um grupinho e também arranjamos os comes e bebes. Como já viram, não temos muita dificuldade nisso. E também não temos ambição de produzir cerveja, portanto podemos beber à vontade. Muito obrigado, muitas felicidades para vocês. Obrigado igualmente. E obrigado por terem vindo ao Choque Frontal. Até breve. Obrigado também a todos aí por terem vindo. O prazer é nosso. Aproveito para vos pedir, depois quando acabarem de ouvir a última música, para não saírem, ok? Nós vamos desvendar onde é que estão os prémios. Onde é que estão os prémios? Ainda vamos ter que pedir aos MOVE para autografarem a nossa Hall of Fame. Muito obrigado.
Obrigado. Até breve. Foi um prazer. A nossa emissão de hoje com os Mofo, e aproveitava já para pedir à banda para assinar. Antes de sair, a nossa tela. Dia 19 de Abril temos o Fernando Mendes, o Gordo, no nosso Choque Frontal ao vivo. Os convites estarão disponíveis a partir do dia 12 de Abril, mas entretanto, 2 dias depois, dia 21 de Abril, aqui no Tempo, acolhe um espetáculo muito interessante que é a Montanha Russa, o segundo dos 9 espetáculos a serem apresentados no âmbito da rede Eunice, um projeto promovido pelo Teatro Dona Maria II. Montanha Russa é um espetáculo de Miguel Fragata e Inês Barahona, com música ao vivo de Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo dos Clã. É um espetáculo em que o teatro e a música disputam o palco, desafiando as convenções do teatro musical, com quem desafia as leis da gravidade no loop. Um musical sobre a adolescência para todo o público e o bilhete é só 5 euros. É um grande espetáculo a não perder. E agora, debaixo dos vossos lugares, naquela parte metálica... No vosso lado direito. No vosso lado direito. Portanto, se meterem a mão em algumas cadeiras, vão encontrar cartõezinhos. O Nuno é que andou a colar alguns também. Não, é no lado esquerdo. É no lado esquerdo? É no lado esquerdo. Pois é, no lado esquerdo. Mesmo ao lado daquele pé central, vão encontrar alguns cartões. Tem lá CDs do Choque Frontal, outros cartões têm CDs dos Mofo e outros têm também prémios da Alvoreira e também 2 pizzas. Muito obrigado. Lá fora, marafada e pão com chouriço. Clima mudou, a brisa sopra devagar. Já temos desculpa, é agora ou nunca. Se o anjo saia à rua para conversar. Quem sabe abrir a caixa de Pandora. Na voz do silêncio jaz um rio de saudade, onde o amor é mais forte do que a melancolia. Diz-me o que te inquieta, em vez de calar, conta-me sem rodeios os teus receios. Boca a boca, atos à solta. São cometas entre milhões de estrelas. Na voz do silêncio. Olá, nós somos os Mofo e estamos aqui no Choque Frontal ao vivo.